Olá! Quanto tempo, gente! Nossa Senhora, faz tempo, hein? Então, vamos começar. Na verdade, vamos recomeçar, né? A gente ficou aí tanto tempo longe. Eu fazia lives recorrentes toda semana. E aí, final de dezembro, a vida mudou. Muita coisa aconteceu. Meu pai nos deixou, né? E aí, a gente dá uma parada, depois outras coisas mudam. E acho que estava na hora de voltar, né? Tava precisando voltar. E estamos de volta. Começando a me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Andrea, sou médica, sou consteladora, analista corporal e também gestora, né? Também sou formada em administração. Eu trabalho com constelação desde 2015, 2016, alguma coisa por aí. E para mim foi uma técnica que fez muito sentido, uma técnica que me ajudou muito. E, bom, falar um pouquinho sobre a constelação em si. A constelação, técnica constelação, ela foi criada por Bert Hellinger. Quem foi Hellinger? Hellinger foi um alemão, ele morreu acho que uns 2 anos atrás, aos 93 anos. Inclusive é interessante ler sobre a história dele, porque ele era de uma família extremamente católica. Eles eram contra o regime do Hitler que estava rolando, toda aquela confusão, mas ele teve que ir pro exército, não teve jeito, ele teve que lutar no front, ele foi pego pelos aliados, ele ficou preso e ele conseguiu fugir, né? Ele conseguiu sair disso e depois ele se tornou missionário. E nesse tempo de missionário, ele foi morar no interior da África. Foi ficar lá com umas comunidades que eles tinham pouco contato com essa nossa civilização que a gente conhece do jeito que é. Então, lá ele já começou a estudar sobre a mente humana. Gente, só pra avisar pra vocês que eu tenho essa coisa de volta e meia beber um pouco d'água, tá? Porque eu falo um bocado e, pra quem sabe, meu mazoca de vez em quando precisa respirar e falar, tamo falando coisa certa? Então, o mazoca é o momento que o mazoca respira e fala, ok, podemos seguir, né? Porque sim, eu tenho um bocado de masoquismo. Bom, onde estávamos? Que o Hellinger, naquela época, ele começou a estudar sobre essa parte da mente humana, de como funcionava a mente humana, e começou a perceber que aquela tribo que ele estava ali, que tinha quase nenhum contato com essa nossa civilização, que a gente considera como civilização, que a maneira que eles lidavam com as coisas eram bem parecidas com a maneira que era descrito do nosso cérebro arcaico, né? E ele começou a fazer essas correlações. Meu colar tá torto, né? Pronto, ajeitei. Ele começou a fazer essas correlações. E aí ele começou a perceber o seguinte, ele estabeleceu a partir disso 3 leis, que são as 3 leis sistêmicas, que são as leis que regem as relações entre as pessoas. Ele pegou conhecimentos que já vinham, por exemplo, do Jung. O Jung fala muito do inconsciente, que é o inconsciente coletivo, e o inconsciente pessoal, né? Então, assim, você tem o seu inconsciente e o inconsciente coletivo, e esse coletivo pode ser inconsciente de uma família, de um grupo, sei lá, de por exemplo, uma empresa, então o inconsciente da empresa, o inconsciente de um país, de uma nação, e por aí vai. Então ele juntou esses conhecimentos e estabeleceu 3 leis, que são as leis do amor, as leis sistêmicas, né? São as 3 leis básicas, que são as leis que a gente trabalha na constelação, que são a lei do pertencimento, todo mundo tem direito a pertencer, a lei da hierarquia, né? Que quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois, e a lei do equilíbrio, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, assim, o mundo tem sempre um equilíbrio do que se dá e do que se recebe, né? Essas são as 3 leis básicas sistêmicas, ok? E eu vou fazer depois lives para falar de cada uma delas. Só para falar um pouquinho mais, que sim, o Hellinger não tirou isso da cabeça dele, tá? Ele estudou várias fontes. O que ele fez, basicamente? Foi pegar um pouquinho daqui, um pouquinho, juntou e fez um método. Ele estudou, né, essas bases, por exemplo, de Jung, do inconsciente.
ele estudou análise transacional, ele estudou hipnoterapia ericksoniana, estudou PNL, psicanálise. Então ele pegou todo esse conhecimento, juntou num pacotinho e fez o que a gente chama de constelação. Independente do atendimento de constelação ou não, eu acho que a teoria sistêmica já dá pra gente uma outra visão de vida. Pra mim foi uma mudança muito grande do que eu via antes do que eu conhecia de teoria sistêmica e do que eu via depois do que eu conheci de teoria sistêmica. Eu vou fazer algumas perguntas que eu sempre recebo, eu vou colocar aqui, tá? O pessoal sempre coloca ou me manda no privado e tal. Uma pergunta assim, quem pode constelar? Qualquer pessoa que tenha acima de uns 15 anos por aí. Por quê? Essa época da adolescência, a gente considera muito a maturidade da pessoa, tá? Se tá mais pra infância, tá mais pra adulto, a gente tem que considerar essa maturidade, tá bom? Via de regra, um adulto não constela pelo outro, ok? A não ser que, por exemplo, sei lá, o adulto a ser constelado pediu, né, tá impossibilitado por alguma coisa, ou de repente tá, sei lá, tá numa situação que não consegue responder por si mesmo, de repente tá em coma, ou tá com alguma situação psiquiátrica mais grave, tá? Mas, via de regra, um adulto não constela pelo outro, ok? Então, assim, porque muitas vezes o pessoal chega pra mim e fala, Andréia, eu quero constelar pelo meu sobrinho, pelo meu primo, pelo meu irmão, como é que eu faço? Então, não faz, né? A gente pode constelar por crianças pequenas, mas a gente, quem? Pais, avós, de repente, mas assim, se os pais não estão presentes, a gente tem que considerar, lembra que eu falei que uma das regrinhas é a hierarquia? E isso é muito importante na hora de constelar, importantíssimo, ok? Então, assim, uma criança, precisa, né, a mãe quer constelar uma criança até ali que eu falei, até os seus 13, 14, 15 anos. Ok, certíssimo, não tem problema nenhum. Apesar de que, muitas vezes, a gente olha primeiro para a questão da mãe e fala assim, tá, o que é que em você está acontecendo e de que forma que a gente pode trabalhar isso em você, né? Porque isso acaba respingando no filho, obviamente, tá? Mas adultos, a gente não constela ninguém por ninguém, a gente constela a si mesmo. Ah, mas meu marido, ele não quer saber disso. Ah, minha esposa, não sei o quê. Então, resolva a sua parte, né? Quando a gente que é terapeuta, né? Independente do tipo de terapia que a gente faça, quando a pessoa vem reclamando aqui, porque meu marido isso, minha mulher aquilo, fala, tá, mas e você? O importante é que a gente vai trabalhar a pessoa que traz a questão. A gente não vai trabalhar o outro, né? Ah, não, vamos trabalhar seu marido, seu vizinho, seu primo. Não, tá? Isso é importante deixar bem claro. Outra coisa, que tipo de preparação precisa ter para constelar? Eu sempre indico ver esses vídeos. A intenção agora é fazer como se fosse um pequeno curso, sabe? Falar um pouco mais sobre a constelação e fazer como se fosse um pequeno curso sobre isso, para que você tenha essa noção dessas leis sistêmicas, de como funciona isso, antes de fazer uma constelação. Isso é importante, tá? Pelo menos para mim, quando eu participei de uma constelação que não era minha, antes de saber da teoria, fez um sentido, fez. Claro que faz sentido, claro que ajuda, claro que resolve muita coisa. Mas é completamente diferente depois que você sabe a teoria, você sabe como é que funciona, você sabe o que está acontecendo ali. É completamente diferente. Então, eu sempre indico para que a pessoa procure saber a base, pelo menos é a maneira com que eu trabalho. E eu acho muito importante isso. E se eu não sei nada da minha família? Não tem problema. Você procura aquilo que você consegue saber. Ah, mas eu fui adotado, não tem nem noção de quem era. Não tem problema. Ah, mas sei lá, meu pai morreu cedo, minha mãe morreu cedo e eu não consigo saber nada da família deles. Não tem problema, a gente trabalha com aquilo que a gente tem, tá? E a partir daí, o nosso inconsciente acaba trazendo outras histórias. Que é uma coisa interessante que eu falo, que a constelação, ela funciona como um livro, tá? O livro é seu, a vida é sua,
Você vai abrir esse livro na página que você quiser. A sua disponibilidade, o seu inconsciente vai abrir essa página do livro, né, no lugar que você quiser. Vai estar ali aberta. Só que o livro está na sua testa. Você não consegue ler. Eu, como terapeuta, aprendi a ler. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse livro, eu vou ler esse livro e vou te dizer o que está escrito. E aí, muita coisa vai vir à tona para você. Vai dizer, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, faz todo sentido. E aí, a partir daí, você tem novas coisas, novas ferramentas, novas formas de poder lidar com as questões da sua vida, né? Uma das primeiras coisas, as mais importantes da constelação é a autorresponsabilidade. A gente tem que ser autorresponsável. Eu vou ler esse livro e vou te dizer, tá acontecendo isso, aconteceu isso. E isso tá ligado àquilo. A partir daí é com você, né? E a gente aprende rapidinho, quando a gente estuda as leis sistêmicas, a gente aprende em 2 tempos que não existe acaso, né? E que não existe essa coisa do foi fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de Ciclano. Não. Tudo o que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. O que não significa culpa, tá? Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Culpa é um negócio que você joga em cima do outro e o outro carrega pro resto da vida. Responsabilidade é aquela coisa, eu tô com isso, o que eu posso fazer com isso? Né? Isso é meu. Como é que eu faço? Com o que tem aqui, como é que eu faço? Né? Em qualquer dinâmica de vida, qualquer uma, 50%, 50%, tá? Não existe dinâmica 80-20, nem 70-30. Mas meu marido me traiu, minha mulher me botou pra fora de casa, meu chefe tá me perseguindo. 50-50, né? Autorresponsabilidade. A gente vai descobrir o porquê daquilo que tá acontecendo, obviamente. A gente vai acabar descobrindo o porquê. Que são, na verdade, não é a gente consciente. Eu, Andréia, adulta, consciente, que quero melhorar a minha vida. Não sou eu que estou querendo isso. É o nosso inconsciente lá, o nosso grande amor infantil que acaba querendo essas coisas meio malucas aí. A gente está ligado a histórias nossas, dos nossos antepassados, que o nosso inconsciente infantil fica ali ligado, isso lá atrás. E sobre essa autorresponsabilidade, que eu falo que é o primeiro ponto para quem quer se submeter a uma constelação, a gente vai aprender que essas dinâmicas que acontecem, a gente fica ligado por um amor inconsciente nosso, infantil, né? A gente tá ligado àquilo, àquela situação. Isso é uma solução para o nosso inconsciente infantil, aquela situação. E que pra gente, muitas vezes, isso é um problema, né? A visão sistêmica é que todo problema, na verdade, ela esconde uma solução. É uma solução para o nosso inconsciente. E daí, eu também entro na parte organizacional, que a gente fala isso de familiar, mas isso também é organizacional, tá? Um problema que acontece numa empresa hoje, ela é uma solução do inconsciente coletivo. Lembra que eu falei do inconsciente coletivo de Jung? Então, o inconsciente coletivo, ele também funciona para empresas, não é só para família, né? Existe um inconsciente daquela empresa. Então, às vezes, um problema que a empresa está passando hoje, ele está ligado lá no início da empresa, na formação. A maioria dos problemas está ligado lá na formação da empresa. Lá naquele momento que um sócio conversou com o outro, que eles resolveram se juntar. De que forma que foi essa junção? O dinheiro veio da onde? Quem ficou sobrecarregado? Quem teve que abrir mão de alguma coisa para essa empresa funcionar? Qual o tipo de relação que os donos tinham entre si, que os fundadores tinham entre si? E qual o tipo de relação que esses proprietários tinham com a empresa? O que eles esperavam da empresa? De que forma que eles montaram essa empresa? Pensando no que eles montaram essa empresa. Por exemplo, existem empresas que às vezes representam abortos, né? Acontece. A pessoa teve um aborto e aí a pessoa abre uma empresa botando aquela energia do filho perdido ali. Acontece. Hoje, de repente, outra pessoa da família que se foi. Então, a gente tem que entender com que intenção aquela empresa foi aberta. Outra dúvida também que eu recebo com relação à constelação organizacional, quem é que pode fazer, né?
Assim como a familiar, a organizacional é importante que seja feita por alguém que tem alguma ingerência sobre alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? O gerente, ele pode constelar a sua equipe e dali para baixo, tá? O dono da empresa pode constelar a empresa inteira, isso é com ele. Mas assim, a gente constela da gente para baixo. Isso vale tanto para familiar quanto para organizacional. É sempre da gente para baixo, tá? A gente nunca é da gente para cima. A gente não tem menor condição de mexer da gente para cima. Sempre da gente para baixo. Então, se você é um gerente, eu quero resolver o problema do meu setor. Ok. Eu quero resolver o problema da empresa inteira. O problema é que o meu setor está tendo com outro setor. Tudo bem. Você vai trabalhar o seu setor com o outro setor. Então, assim, é o seu ponto de vista com o outro setor. A maneira que o seu setor tem que lidar com fornecedor, com o dono da empresa, com os diretores e por aí vai. Ok, mas nada de resolver alguma coisa para os diretores ou para os donos da empresa, ok? Vou tomar mais um gole d'água aqui. Bom, a constelação organizacional também ela acontece bem parecida com a familiar. A diferença é que a gente eu não vou constelar o Joãozinho, o Zezinho, o Luizinho, a gente vai constelar cargos, sabe? Até te explicar isso, mas é uma coisa muito mais dos cargos. Eu não vou constelar o João, que é o diretor, eu vou constelar a diretoria, tá? Porque vocês vão perceber que numa empresa as coisas vão vindo, às vezes o mesmo diretor, assim, a mesma diretoria passa pelos mesmos problemas, sendo que 5 pessoas já passaram por lá. Vocês já perceberam isso, né? Todo diretor que passa ali acontece isso, não sei o que acontece. Então a gente trabalha o cargo, tá? Veio uma dúvida aqui da Lívia, como começar a vencer os medos? Então, Lívia, tem várias maneiras da gente pensar nisso, tá? Primeira coisa é o seguinte, o medo, se a gente parar pra pensar lá no iniciozinho de tudo, aquele grande pavor que a gente tem, quando a gente tá preso no pavor, é o nosso inconsciente infantil. Por quê? A criança, ela não tem saída, né? Se a gente tem um trauma na infância, sei lá, de repente, você se sentiu abandonada, né? Pelos pais, por algum momento. A criança, naquele momento, é terror e pânico, porque ela não tem o que fazer. Ela depende 100% de alguém, tá? Então, no que a gente depende 100% de alguém, a gente não tem saída. A gente precisa que alguém resolva pra gente, né? Então, assim, quando a gente é adulto, a gente sempre tem saída. Se a gente tá nesse ponto do não vejo saída, que aí, de repente, eu até posso falar numa outra vez sobre essa questão até da depressão, né? Que eu até já falei, tem uma outra live aí, minha, tá salva aqui, eu falei sobre o momento que eu tive depressão com ideação suicida. E aquele momento a gente tá numa depressão, a gente não enxerga a saída. Isso aí é o nosso inconsciente infantil que tá na frente e ele chega e fala assim, então, não temos saída. Mas o adulto sempre tem saída. Quem não tem saída é a criança. Então, esse grande pavor aí fica ligado nesse pontinho. Claro que, se a gente for lá para os traços de caráter, lembra? A gente tem alguns traços de caráter que tem um pouco mais de medo, né? O masoquismo é um deles. E a esquizoidia talvez entre na situação aí junto, tá? Que são traços que eles são muito mais com o pé atrás, assim. Então, é uma formação, acaba que a pessoa tem um pouco mais de medo mesmo, né? Você perguntou como começar a vencer esses medos, então a primeira coisa é perceber que hoje somos adultos e temos saída, ponto. Mas o medo é o nosso companheiro. Eu como cirurgiã, né? Um cirurgião que perde o medo é aquele cirurgião que vai sair cortando um outro, fazendo só bobagem. O medo tem que estar com a gente. Mas o medo é aquela coisa que fala assim, olha, presta atenção, cuidado com isso. Tu não pisa ali, tu não pula o corguinho não, porque daí vai ficar ruim pra ti. Esse é o medo, ok.
O medo ruim é aquele medo que trava, paralisa e fala, não vou fazer mais nada. Terror e pânico. Foi por isso que eu abordei o terror e pânico, que é o nosso inconsciente infantil dizendo, não tenho saída, sendo que nós adultos temos saída. Me diz se está respondido para você, me diz se está ok, se tem mais alguma dúvida. Mônica, qual é a diferença da familiar para organizacional? Eu já falei um pouquinho sobre isso, Mônica, mas é justamente isso. O familiar, eu vou trabalhar a pessoa e as relações dela com o mundo, tá? Porque as nossas relações com o mundo são... As nossas relações familiares são as relações com o mundo. Nossa primeira noção de mundo são pai e mãe. Então, assim, 99% das questões que nós temos são com pai e mãe, né? Então, o familiar é aquilo e todos os desdobramentos para trás, porque daí pai e mãe a gente tem um monte de gente lá para trás também. Já organizacional, a gente vai lidar com as questões da empresa, né? E aí, por exemplo, obviamente, o gerente vai lá e me chama para fazer a constelação da empresa porque o setor dele tá com problema XYZ. A gente vai olhar para aquilo, mas obviamente que aquele gerente estar naquele lugar é uma questão dele familiar, entendeu? Mas a gente não vai lidar com isso. Eu não vou trabalhar o gerente ali, posso trabalhar o gerente separado, muitas vezes a gente inclusive faz isso. O dono chama para constelar uma empresa, a gente constela primeiro os donos, com as questões deles, familiares deles, pessoais deles, por que eles abriram aquela empresa, o que aconteceu, trabalha ali. E depois trabalha a parte da empresa, porque como eu falei, assim como a nossa base são os nossos pais, a base de uma empresa são os donos, sempre. Então a gente tem que olhar como é que essa empresa foi fundada, de que forma que ela foi fundada, com que intenção que ela foi fundada, quem estava lá quando ela foi fundada, quem foi excluído quando essa empresa foi fundada, se teve alguém que foi prejudicado. Então todas as relações que existiam na fundação da empresa, é importante a gente observar isso, tá? E a partir daí, dessa matriz, que a matriz é a fundação da empresa. Aí, a partir dessa matriz, a gente consegue ter toda a ideia de empresa depois. E tanto a constelação familiar quanto a organizacional é uma ferramenta, na verdade, que a gente coloca luz naquilo que não se enxergava, né? A organizacional, principalmente, a gente vai... sabe aquele problema da empresa que ninguém nunca entende por que raio que acontece aquilo? Você já chamou RH, já chamou o consultor de não sei o que, já chamou o fulano que faz mas não sei o que faz todos os negócios, já chamou um monte de gente, ninguém entende por que raios que, lembra que eu falei, que todo diretor que entra dá um problema X. Todo diretor, a quem senta naquela cadeira, menino do céu, a pessoa vira no giraia. Ó, é o filtro. Todo mundo que senta naquela cadeira se transforma. Era um santo, era um cara super gente boa, era um cara bacana. Começa a dar problema. Sentar naquela cadeira dá problema. Vocês podem reparar que qualquer empresa tem isso, né? Posso até contar histórias minhas aqui. Uma vez que eu cheguei numa empresa, comecei a perceber que a coisa começou a ficar meio estranha, eu perguntei para uma colega minha, como é que a médica anterior saiu daqui? Ah, foi assim, assim, assim. Eu falei, bingo, tá aí. Aconteceu a mesma coisa comigo. Então, né? Então a gente já sabe, já fica ligado. Já fala assim, todo mundo naquela cadeira acontece isso, isso e isso. Só que às vezes são coisas que estão ali no inconsciente, ninguém percebe aquilo. E a constelação justamente vai jogar uma luz ali e vai dizer, gente, presta atenção nisso, nisso e nisso. O motivo disso é isso. E a partir daí, os tomadores de decisão, que sejam gerente, que seja um supervisor, que seja o dono da empresa, dependendo de que nível estejamos falando, e eles vão decidir o que vão fazer, né? Nunca somos nós a decidir o que fazer pela empresa. A gente não decide absolutamente nada. A gente, como consteladores, a gente mostra o que está acontecendo, fala, olha, essa dinâmica é por causa dessa dinâmica. Ok? Ok. O que você vai fazer com isso é uma questão sua, do dono da empresa. Eu agradeço muito por vocês que estiveram aqui. Eu vou marcar outras e a intenção é fazer uma sequência disso, até para eu deixar gravado. E como eu falei, quando a pessoa for constelar, ela precisa assistir isso, né? É importante que ela tenha noção dessa base sistêmica. Até para ela não entrar, tipo, vou fazer uma constelação, o que é? Não sei, vou ali ver. Não é assim que a coisa funciona, né?
Lembra que eu falei, sejamos adultos e responsáveis. A responsabilidade é nossa. Então vamos procurar saber o que é, como é que funciona, o que acontece. E aí a gente decide se aquilo funciona pra gente ou não. Se aquilo faz bem pra gente ou não. Porque de repente, como qualquer outra terapia, pra mim não faz o menor sentido. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? E como somos adultos responsáveis, a gente não vai responsabilizar o terapeuta. A gente vai dizer, ok, pra mim isso não tem nada a ver. Vamos procurar outro tipo de terapia, né? Temos vários tipos de terapias por aí. E, sim, podemos falar depois sobre os traços de caráter. Inclusive, uma pessoa me pediu um negócio bem bacana, tô pensando em fazer, hein? Pro pessoal de empresa, pra quem tem empresa, que seja eu presa também serve, tá? Pode ser eu presa, não precisa ser empresa grande, não. Vamos fazer uma jornada do cliente, pegando os traços de caráter, pensando no cliente com os traços de caráter. Ó, isso vai ser bacana, hein? Tô pensando em estruturar um negócio aí legal, de repente a gente faz um curso aí, pra gente falar sobre a experiência do cliente, vamos fazer a jornada do cliente, aquele mapinha da jornada do cliente e falar sobre os traços de caráter dos clientes pra gente pensar de que forma que a gente pode impactar essa experiência do cliente baseado nos traços de caráter de cada cliente. Agendas voltaram a ser abertas, tô atendendo muito pouco, tô botando minha vida em ordem, mas assim, a agenda tá aberta para constelação individual, para constelação organizacional, até pra gente conseguir, assim, presencial, dá pra fazer uma coisa, dá pra gente trabalhar, mas estamos trabalhando muito mais online. Eu já estou vacinada, né? Graças a Deus, estou vacinada, mas a gente tem que se proteger ainda, né? E no que eu puder ajudar, tô aqui à disposição. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!